Dar início a algo muito especial aqui na conferência. Trata-se da cerimônia de outorga do Prêmio Miguel Milano. Este prêmio é resultado da iniciativa do Instituto Miguel Milano, seu conselho curador e das deliberações de um comitê independente que foi formado exatamente com este fim. Eu peço a atenção de todos vocês agora, porque para falar melhor sobre este prêmio, nós vamos receber, então, o professor Miguel Milano, ele que é engenheiro florestal, mestre e doutor, por 25 anos foi professor na Universidade Federal do Paraná e também na Colorado State University. Já está aqui o professor Miguel, que vai falar, então, sobre este prêmio que é tão aguardado. Estou super perdido aqui. Estou preocupado. Perdi minhas anotações. Olha só que coisa. Achei. Esse momento aqui tem meus improvisos, não posso ser muito diferente. Depois de tudo para esse congresso. Boa tarde, quase boa noite para vocês. Muito obrigado por estarem aqui ainda nesse congresso, ou melhor, nessa conferência, que propomos como um renascer da luta pelas unidades de conservação, pela conservação da natureza do Brasil, essencialmente. Tá? Quero dizer que para vocês é um momento importante para mim. Fiz 70 anos há poucos dias. E eu imaginava que eu ia fazer os 70 anos, então eu planejei algumas coisas. Né? E como meu presente, com o apoio das minhas filhas e da minha esposa, eu me dei um instituto. E quero dizer que isso foi possível porque a educação que demos para as minhas filhas, para as nossas filhas, eu e minha ex-esposa, sempre foi motivada na educação, no fazer o bem, na preocupação com o coletivo mais do que no individual, na eventual acumulação. Eu, pessoalmente, sempre tive uma forte motivação conservacionista. E sempre tive a intenção de fazer mais do que eu vinha fazendo. Nem sempre é possível, mas tem uma palavrinha japonesa, que eu não lembro agora o nome, que diz, faça o seu melhor. E eu sempre tentei fazer o meu melhor. É verdade que muitas vezes a gente não consegue, mas pelo menos tentando a gente fica com a consciência tranquila. E outra coisa que me moveu muito é algo de um pequeno livro que eu li do Stefan Schmidheiny, o criador da Fundação Avini e também do World Business Council for Sustainable Development, o Conselho Mundial de Desenvolvimento Sustentável, em que ele escreveu um livro chamado Walk the Talk. Em outras palavras, pratique o que você fala, o que você pregue. E eu acho que isso é uma coisa super importante. Eu sempre achei muito bonito o que o Miguel Kriegsner fazia, que criou a Fundação Boticário, que eu ajudei a criar e dirigir por bastante tempo. Acho fantástico o que a Teresa faz, acho igualmente fantástico o que o Roberto Clabin faz, e essas pessoas me inspiram e me inspiraram a também fazer. Eu sou pequeno, comparado a qualquer uma dessas pessoas que eu mencionei. Não posso fazer nada parecido com eles, não posso assumir apoio a grandes projetos, não posso assumir alguns compromissos, mas eu sempre entendi que eu podia fazer alguma coisa. E apoiar projetos não dá. Pensei, vou fazer uma RPPN, na sequência eu imaginei, vou deixar um problema para as minhas filhas. E aí acabou vindo a pandemia. E na pandemia, não sei quantos de vocês entraram em crise ou não, mas eu entrei numa baita crise. Um dia eu liguei para elas, passei os números das contas dos bancos, as senhas, e falei, se eu for, tirem o dinheiro antes, porque depois vai dar complicação. Mas a gente sempre falava dessa destinação. E, num dado momento, minha filha mais velha, falando sobre o que fazer e que nós vamos fazer isso, que eu ia destinar parte do patrimônio, que podia ser delas, mas não vai ser, para esse fim,
A Marja, minha filha mais velha, disse, tudo bem, estou super a favor. E a mais nova foi, que está aqui, a Joana, foi um pouco além. Por favor, escreva tudo o que você quer que faça para eu não pisar na jaca depois e fazer errado e você vir puxar meu pé, se você for. Né? E é isso, é para rir, mas também é muito bonito. Escreva para eu não fazer errado. E aí eu imaginei um prêmio com o qual elas concordaram, e para fazer o prêmio foi necessário fazer um instituto, uma organização que fosse o veículo, o lançador desse prêmio, quem opera, como que faz. E para fazer esse veículo eu fui atrás de amigos que pudessem me ajudar a fazer isso, primeiro do ponto de vista do direito, da Constituição, que todos topassem trabalhar pro bono. E aí a Luciana, que está aqui, me ajudou a trabalhar a parte básica e essencial do estatuto, de tudo, de acordo com a melhor prática do momento, pro bono. E aí, claro, eu busquei uma outra advogada querida, a Cris, que está aqui, e que foi fazer, né, a parte burocrática daqui. Mas eu também consegui a contabilidade de graça, o registro da marca de graça, várias coisas. Todo mundo trabalhando pro bono para que os recursos do Instituto pudessem ser destinados ao fim que tem, que é a conservação da natureza. Claro que as pessoas que me ajudaram, todas têm conservação da natureza em alguma medida no sangue, né? E eu quero agradecer todas elas. Outra coisa que me importa muito é que a gente tenha uma governança apropriada e adequada nessa organização, e eu busquei alguns amigos que pudessem fazer parte disso e me ajudaram como associados dessa instituição. São associados simplesmente para ajudar aqui todos os integrantes façam o melhor. E entre eles eu tenho pessoas de nome muito importante, porque isso ajuda a trazer credibilidade para o Instituto, além do meu próprio nome. Tenho o Miguel Kriegsner, o Roberto Clabin, que estava aqui, o Dr. Vladimir Passo de Freitas, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Bom, são associados, obviamente, eu mesmo, minhas filhas, Joana e Marja, minha esposa, Adriana, um querido amigo do Ceará, o João Bosco Carbogin, que é um marqueteiro da conservação, um dos inspiradores da Associação Caatinga e de muitas outras coisas, um dos autores do Tatu Bola, que foi marca da Copa no Brasil, o Mark Dorojani, que está aqui, mais de uma vez mencionado, um querido amigo. Lembre-se, você é meu afilhado de casamento. Tá? A Alice Alexandre, que não está aqui no momento. E para o conselho fomos eu próprio, a Joana, a Luciana Burro, o Fernando Fernandes e a Alice Alexandre. E o comitê de seleção, que é completamente independente, é composto pelo Mark, pela Marja, minha outra filha, pelo Fernando Fernandes, pelo Clóvis Borges, pelo Luciano Loubet, que é o atual presidente da Abrampa, da Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente, pela Luciana e pelo Bosco mais uma vez. Esse pessoal escolheu os primeiros laureados. Esse comitê escolheu. E eu vou chamar agora a minha filha Joana para entregar o prêmio para os primeiros laureados, que eu vou indicar para vocês aqui agora. Por favor, Joana. Lembrando de algo que já foi falado algumas vezes, o Brasil é um dos países que mais mata ambientalistas. Lembrando, então, que o Brasil é um dos países que mais mata ambientalistas. Os laureados deste ano, sim, são 2, não é só um, são daquelas pessoas que enfrentam atentados sem esmorecer. Seguem defendendo a natureza, o meio ambiente e a biodiversidade, coisa que exige coragem. Uma coragem que nunca faltou aos fundadores do Instituto Rambo Gil. Germano e Elza Nishimura. Germano e Elza Nishimura, né, criadores do Instituto Rambo Gil de Conservação da Biodiversidade, que já criaram e administram 3 reservas particulares RPPNs, a última delas criada em 2025, somando mais de 1.000 hectares. Isso não é pouco para um físico ex-pesquisador do CTA e uma bacharel em educação física que se dedicam basicamente à natureza e à educação ambiental. E é com muito orgulho e carinho que eu já os chamei
para que recebam esse prêmio nessa primeira edição. E que o exemplo do Germano e da Elza possa contaminar, impregnar vários de vocês e muitos outros, para que a gente tenha muito mais conservação da natureza do Brasil. A gente deve muito a eles e eu fico muito contente que vocês estejam aqui. Joana, pode entregar o prêmio. A parte pecuniária, os valores serão devidamente depositados, mais à frente a gente vai saber se é no Instituto Rambugil ou diretamente para eles, porque o prêmio é pessoal, o prêmio não foi institucional, eles merecem e eu sei a destinação que eles vão dar. Sempre é boa, porque até hoje eles destinaram tudo da vida dele para a conservação. Pessoal, mais uma vez um aplauso para eles. Sem cerimônia. Muita coisa. Nós sentimos profundamente honrados e bastante motivados a seguir lutando pela conservação da natureza, porque estamos plenamente cientes da relevância de sermos escolhidos para essa primeira edição do Prêmio Miguel Milano. Uma realidade cruel, da qual não devemos nos iludir, mas também não desistir, é que a sociedade brasileira não é muito de valorizar a conservação da natureza, e muito menos ainda de reconhecer as pessoas que se dedicam a essa causa, que é de importância crucial, tão óbvia para a vida de todos nós e das próximas gerações. O que torna mais difícil e perigosa a vida dos ambientalistas que defendem a conservação da natureza é que eles se tornam inimigos a serem combatidos, não apenas pelos infratores, mas também por parte do governo, principalmente dos órgãos ambientais, tanto da esfera estadual como federal, infelizmente. Combater ambientalista que defende a conservação da natureza é uma ação transversal das diferentes ideologias políticas. É comunista para um, é anti-indígena para outros, isso é notório. Nesse cenário hostil e trágico, aparece um insurgente, Miguel Milano. Ele é uma pessoa discreta, não é tão popular por opção, evitando dessa forma se autodeclarar como inimigo do sistema e retardar as inevitáveis sanções. Mas se olharmos o pioneirismo nas ações, as estratégias que ele adotou e a grande quantidade de pessoas importantes que ele conseguiu mobilizar em prol da conservação da natureza, os resultados que ele alcançou são expressivos, têm escala e fizeram uma grande diferença. Não tem nada de modesto no que ele fez. Nem preciso dizer que nada disso teria sido possível se não fosse a persistência ao longo de décadas, as estratégias que ele acredita estar corretas e realmente, de fato, estão. E sua dedicação intensa pela causa, sacrificando posições confortáveis que já tinham sido conquistadas em sua vida pessoal, como a brilhante carreira de professor da UFPR, da Universidade Federal do Paraná, que ele deixou para trás para se dedicar inteiramente à causa, com mais afinco, diante de oportunidades que surgiram. A realização dessa conferência, a criação do Instituto Miguel Milano, este prêmio de incentivo aos defensores da natureza, comprova a coerência das ações de Miguel Milano em prol da conservação da natureza. Muito obrigado. Eu falei para o Germano que ele era um finalista, porque era um jeito de tê-lo aqui, e ele acabou preparando um discurso que foi bom, né? Afinal de contas, ele ganhou. Eu fiz assim com outras pessoas que eu pedi e que estavam para julgamento no comitê, estão aqui. Eu não vou mencionar, mas mais pessoas estão aqui, e eles foram os escolhidos e laureados. Bom, pessoal,
Com isso, nós encerramos o momento do prêmio. Eu quero chamar ao palco a Sofia para fazer a fala sobre a compensação dos créditos de biodiversidade que neutralizam ou compensam os impactos de termos feito esta conferência com tanta gente viajando, com tanta gente vindo de fora, com todo esse tempo aqui, toda a energia que se está gastando nos transportes aqui, em todo o sistema, comida e tudo mais. E este será o primeiro evento que vai ser compensado com créditos de biodiversidade. Aí eu te chamo para ler, né? Tá. Olá. Com muito orgulho, informamos que a UCBio é o primeiro evento a ter a sua pressão à biodiversidade estimada utilizando a metodologia LIFE, compensada por meio da aquisição de créditos LIFE de biodiversidade. Esta é a primeira compensação de eventos realizada no mundo. Esse documento atesta a compensação utilizando aproximadamente 844 créditos gerados pelas ações em conservação da CEPAC, no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, em Santa Catarina. A auditoria foi feita pela Neocert, hoje aqui representada pelo senhor Diogo Lorenzetti, que convidou ao palco e que fará a entrega do certificado para a diretora executiva da Rede ProUC, senhora Ângela Cusack, ambos convidados ao palco. Peço uma salva de palmas, por gentileza. Boa tarde, meu nome é Diogo Lorenzetti, eu sou da Neocert Certificações. Para a gente é uma honra, né? Como os colegas aqui falaram, hoje é o primeiro evento do mundo a ter esse desempenho e ser certificado. Eu queria parabenizar a organização do evento, o Instituto LIFE, por essa posição e transformar tudo o que é discutido, e principalmente discutido neste evento, em uma ação real. Eu gostaria de parabenizar todos, é um orgulho para nós entregar esse certificado. Eu vou convidar a Ângela para continuar no palco, porque na sequência tem ação que ela vai seguir. Diogo, muito obrigado. Nós vamos seguir aqui a sessão já sem mais cerimônia, sem mestres de cerimônias, e vou ler a Carta de Curitiba. Na sequência, eu vou rapidamente dar umas palavras de encerramento, e aí, depois dessas falas de encerramento, para diminuir o tumulto posterior, a Ângela já vai convidar o Paul Watson para fazer a fala final, a palestra final. Okay? Vamos inverter um pouquinho, porque eu acho que será quase impossível, se não totalmente impossível, fazer um encerramento depois da fala do Paul Watson. Então, tirando proveito dessa situação, eu vou ler a Carta de Curitiba para ver se vocês presentes aprovam que diz respeito às conclusões deste evento a partir das palestras e das diferentes falas que nós tivemos. Então, os participantes da Conferência Nacional de Unidades de Conservação da Biodiversidade, reunidos na cidade de Curitiba, de 7 a 9 de junho de 2026, considerando que o Brasil é detentor da maior biodiversidade do planeta e líder na implementação de seus compromissos como parte contratante da Convenção sobre a Diversidade Biológica, havendo estabelecido um dos maiores sistemas de unidades de conservação para a proteção da biodiversidade, destacando que o processo de ocupação do território brasileiro segue sendo efetuado de forma desordenada, sem se basear em levantamentos econômico-ecológicos que permitam cotejar de maneira apropriada a proteção de ecossistemas críticos, assegurar a mitigação e adaptação às mudanças climáticas e alavancar o crescimento econômico sustentável. Considerando ainda que nossas unidades de conservação, em sua grande maioria, encontram-se em estado de abandono, com regularização fundiária incipiente, carência de pessoal e de fiscalização, admitindo que as ações voltadas para a conservação dos ecossistemas contidos nas unidades de conservação de proteção integral
devem ser dirigidas preponderantemente para eliminar e reverter as atividades geradoras de degradação e que, num interesse maior do país e da humanidade, poderão implicar, num determinado momento, em opções com impacto de âmbito local e reconhecendo que os direitos das comunidades indígenas e populações tradicionais devem ser respeitados, mas que a defesa de tais direitos não deve competir com ou avançar sobre os limites das unidades de conservação e proteção integral já estabelecidas e, sobremaneira, comprometer a preservação do patrimônio biológico contido nestas unidades de conservação. Ressaltando o necessário equilíbrio entre os diversos direitos constitucionais e o respeito a convenções internacionais, das quais o Brasil é signatário, como a Convenção de Washington, da Biodiversidade, Ramsar, CITES e Espécies Migratórias, que têm igual status legal que a Convenção 169 da OIT, o que demanda uma busca de harmonização. Reafirmo os participantes da conferência. Então, tudo isso eram considerandos. Reafirmo os participantes da conferência. As unidades de conservação de proteção integral são os espaços territoriais protegidos com respaldo do artigo 225, inciso 3 da Constituição Federal e respaldo em diversas convenções internacionais com caráter infraconstitucional e supralegal, cujo objetivo básico é a preservação da natureza. As unidades de conservação, de forma alguma, podem ser tratados como bancos de terra para atender demandas territoriais de comunidades indígenas e populações tradicionais, como vem acontecendo. Caber ao poder público a defesa do patrimônio biológico do país e, considerando a baixa representatividade das unidades de conservação de proteção integral, deve ser dada prioridade à criação, implantação e adequada gestão dessas unidades na forma estabelecida em lei. Lembramos que são cerca de 6,3% as áreas protegidas nesse contexto. Caber também aos poderes executivo e legislativo assegurar o suficiente orçamento para a gestão efetiva das unidades de conservação, contando com os recursos privados como complemento ou adicionalidade e não em substituição aos aportes públicos. A Conferência Nacional de Unidades de Conservação para a Biodiversidade, realizada em Curitiba... desculpem, errei a página aqui. Ser dever também do Estado, dos órgãos gestores das unidades de conservação, a estrita observância das disposições constitucionais e legais que regem a existência das unidades de conservação. A necessidade de tomada de decisões com base técnico-científicas e transparência. Devem ser limitadas as atividades antrópicas no interior de unidades de conservação e estritamente aquelas previstas em lei e sempre de acordo com seus objetivos de manejo. Ser dever e respeito, em todos os casos e circunstâncias, ao conceito de cada categoria de unidade de conservação, não podendo ser admitidas exceções ou concessões que os deturpem. Assegurar a necessária participação e a cooperação das comunidades locais e das demais cidadãos na defesa das unidades de conservação, em estrito alinhamento com os limites legais, evitando o esvaziamento das competências de órgãos gestores e a indevida e injusta divisão de atribuições com indivíduos e entidades privadas. Os participantes da conferência gostariam ainda de destacar que, dado o desafio imenso que significa realizar a regularização fundiária das unidades de conservação do país, da premência dessa tarefa e da necessidade de fontes alternativas de recursos, deveria ser estudado com urgência a utilização do Fundo Social do Pré-Sal para esta finalidade que é compatível com seus objetivos. Por fim, dado o convite estendido ao governo federal, tanto de maneira formal quanto diretamente a seus dirigentes em diversas ocasiões, consideram os presentes infeliz a ausência de representação e participação na conferência dessas autoridades, inevitavelmente contribuindo para o enfraquecimento da agenda de conservação da biodiversidade. Coloco em votação aqueles que estiverem a favor, levantem a mão, por favor. Então eu peço, por aclamação, uma salva de palmas para a Carta de Curitiba. E agora, realmente, caminhando para o fim desta conferência, eu quero dizer umas últimas palavras que me vieram à cabeça agora, um pouco em função
das conversas que tivemos aí do Roberto, da Raquel, da Vitória e da Tereza, né? Eu nasci no interior do Paraná, num lugarzinho chamado Palmital, que tinha muitos pinheiros que foram cortados todos para fazer, bom, para casas, mas também para obras, mas também para caixaria em Brasília, para fazer papel lá em Telêmaco Borba, na Klabin, né? E desde cedo, porque foi em 56, um ano depois do Roberto, eu tive que ir mudando de Palmital todas as minhas férias, né? Para estudar fora, só voltando nas férias. Cada vez meu mato era mais distante, meu rio para pescar era mais distante, nada estava fácil. E, bom, um dia eu cheguei na universidade e descobri um curso de engenharia florestal que falava que era o curso para fazer a boa gestão dos recursos naturais e das florestas, principalmente. E eu comprei aquela ideia. Foi a primeira propaganda enganosa da minha vida, bem cravada. Me ensinaram muito a plantar pinos e eucalipto, e no último ano eu fui fazer a disciplina que mais me interessava, que chamava manejo de áreas silvestres. O professor que devia me dar aula falou: isso é coisa de... Essa coisa de cuidar de plantinha, de bichinho, é coisa de viado. Eu vou ensinar para você mesmo, para vocês, motosserra. Bom, e não me ensinou nada. Os desvios do destino me fizeram substituí-lo 4 anos depois, sem eu saber coisa nenhuma. E eu tive que seguir uma carreira completamente autônoma. Mas lembrando ainda que, quando eu decidi fazer engenharia florestal, minha mãe me disse: a gente trabalhou tanto, te tirou cedo de casa, desde os 11 anos internos, para você sair do mato e ter uma vida decente, para você ser um doutor, e você escolhe uma coisa de mato. Felizmente, eu acabei sendo doutor, um pouco mais que doutor, acabei sendo reconhecido profissionalmente, e a gente está aqui nessa conferência que eu tive orgulho de organizar do ponto de vista de conteúdo, mais que tudo, e das pessoas que foram convidadas, e de estar aqui encerrando ela. Mas essa conferência só foi possível, pessoal, porque teve bastante gente que trabalhou. E eu quero fazer, em nome da Ângela, que está aqui como diretora executiva da rede, um agradecimento a todas as pessoas que trabalharam. Está aqui a Sofia, a Séries, são várias pessoas, mas, no nome da Ângela, a gente agradece todo mundo, e eu peço uma salva de palmas para esse pessoal. Também eu quero pedir uma salva de palmas para os prestadores de serviço que nos ajudaram a construir isso, e isso eu faço em nome da Mark Messi, que foi quem organizou todo esse espaço, toda a logística associada a isso, que permitiu fazer um evento tão bonito assim. E isso dito, né, tem o time do comitê de organização que trabalhou muito junto comigo, o Sérgio, outros conselheiros, mas, notadamente, eu tenho que fazer um agradecimento muito especial, obviamente, à Tereza, como presidente da rede, e ao Klabin, mais que tudo, que, como conselheiro vice-presidente, colocou esforços pessoais, né, no envolvimento da própria Klabin, e capitaneou, né, a maneira da gente conseguir trazer os patrocinadores, entre os quais o Onça Safari, a Fundação Boticário e, bom, Três Corações. Onça Safari eu já falei, espero não estar... Tem Itaipu, bom, Permian, vários apoiadores. Eu quero agradecer, então, através do Klabin, a todos os que nos apoiaram financeiramente, nos ajudaram, que também não seria possível. A gente ainda está devendo alguma coisa, mas a gente vai resolver. Tá? Então, pessoal, muito obrigado. Acima de tudo, a presença de vocês, a todos os palestrantes que acorreram aqui, e eu acho que eu ainda devo essa, né, ao Mark e ao Dr. Professor John Terborg e ao Paul Watson, pegando aqui a turma da velha guarda que veio aqui nos prestigiar e ajudar a fazer isso acontecer. Então, agradecimento especial, através desses 3 que eu mencionei, a todos os mais jovens que vieram junto com eles. Muito obrigado a todos vocês.